Vamos lá. Bom, estamos aí mais uma aula nossa da Liga. Hoje eu queria agradecer o Schoit por estar aqui com a gente para dividir um pouco mais, dividir o tanto de conhecimento do que ele tem sobre radiologia. O Schoit é um grande amigo meu, a gente morou na mesma república durante um tempo, um ano, acho, um ano, mais de um ano, se duvidar. Mais de ano, né, Schoit? A gente Mais morou de ano, duas casas. numa e depois em outra, né, pô? Dividimos aí o espaço durante um tempo. É um grande amigo que eu tenho da odontologia e da minha vida. Um cara sensacional, antes de profissional até, um cara sensacional. E é um radiologista também de mão cheia. Tá? Que eu convidei ele para falar para vocês um pouquinho, vocês me pediram alguma coisa na área de radiologia, mais para a área de odontologia restauradora, e aí eu, na hora que vocês me pediram o tema, eu já lembrei dele, e já fiz o convite, ele mais do que prontamente aceitou, então quero agradecer já ele ter disponibilizado o tempo que é corrido pra caramba que eu sei, de estar aqui para conversar com a gente. Quero que vocês extraiam tudo e mais um pouco do que vocês puderem aí, aproveitem bastante mesmo esse período que vocês vão ter aí conversando com ele e divirtam-se, acima de tudo, né, que a gente está aqui para isso, certo? Obrigado, Certo. Short. Obrigado, vamos lá. Então, pessoal, me introduzir rapidamente aqui. Como eu conheci o Daniel na faculdade ainda, a princípio meu interesse era a parte clínica mesmo, e depois de um tempo, logo recém-formado, surgiu a oportunidade de eu fazer especialização em radiologia. No meio da especialização eu acabei gostando, comecei a perceber que eu não tinha tanta destreza e habilidade assim na parte clínica, e a parte de radiologia me atraiu bastante, até porque a gente acaba tendo um pouco mais de contato com tecnologia e hoje mais ainda, né? Esse assunto de hoje, radiologia para diagnóstico de cárie e avaliação de restaurações, parece ser um assunto bastante simples, mas no dia a dia, no consultório, às vezes a gente acaba pecando bastante por alguns detalhes. E aí são esses detalhes que eu gostaria de passar principalmente para vocês, né, tanto para facilitar o diagnóstico, quanto para errar uma tomada de decisão e facilitar em outras situações. Então, só para resumir rapidamente aqui, eu separei em alguns tópicos. Primeiro, a própria doença em si, o diagnóstico, e os tipos de lesões separados pela região do dente, onde elas podem acontecer. Então, pode ser uma superfície proximal, oclusal, radicular, ou associada a restaurações. Elas são bastante comuns, mas tem alguns detalhes, até pela estrutura do dente, elas mudam às vezes o aspecto. Então, eu vou mostrar cada um desses itens para vocês. Sobre a doença e o diagnóstico. O mecanismo da doença, vocês estão careca de saber, né, que a cárie é uma doença multifatorial. Com o tempo, se o acúmulo de placa, essa placa não é removida, a bactéria começa a fermentar os carboidratos, forma um ácido que desmineraliza a superfície do dente, né? E aí, dependendo do grau de desmineralização, ela pode afetar a estrutura do dente de forma irreversível, e tem formas de diagnosticar isso daí, seja clinicamente ou através da radiografia, que é o nosso assunto de hoje. Precisa ter bastante desmineralização para que essas bactérias penetrem nos tecidos duros. Então, outra coisa que dificulta também no diagnóstico clínico é que ela pode atingir a dentina antes de ocorrer uma ruptura de fato da estrutura mais externa, que é o esmalte. Então,
com o tempo, se essa lesão não for diagnosticada, ela pode se tornar cada vez mais profunda e chegar até a polpa e provocar outros problemas, que é o tratamento, exigir um tratamento endodôntico. Então, aqui a gente pode ver que na imagem há uma lesão ainda não tão inicial assim, mas começou afetando só o esmalte e parte da dentina. Na imagem D, uma cavitação já mais profunda e chegando próximo à polpa. E na imagem C, já tem até lesões periapicais, uma inflamação no periápice. Então, as radiografias, elas são úteis porque, como eu falei para vocês, o processo carioso, ele acaba removendo cálcio da estrutura do dente, e isso torna mais radiolúcido e provoca um efeito diferente na radiografia. Então, aqui, nessa primeira imagem aqui que eu coloquei para vocês, uma cárie aqui, começando pela distal do terceiro molar, e apesar de ela já ter um tamanho razoável, ó, já está atingindo a polpa e está provocando lesão, vocês vejam que o esmalte, deixa eu pegar aqui, o esmalte ele está totalmente íntegro aqui, né? Então, deixa eu voltar aqui. Outra coisa também, que às vezes, dependendo, não só o fato do esmalte estar íntegro, mas certas regiões do dente, clinicamente, vocês não conseguem ter um acesso tão bom assim. Então, além de ter a superfície íntegra, pode até ter uma cavidade já, mas, por exemplo, uma superfície proximal é mais difícil de você avaliar clinicamente. Então, dentre a técnica de eleição para diagnóstico dessas lesões, são as radiografias interproximais, ou bite-wing. Então, principalmente para dentes posteriores. Se for dente anterior, você pode usar a radiografia periapical e, de preferência, pela técnica do paralelismo, com uso de posicionador. Aqui eu coloquei para vocês que tem duas imagens, né? Uma radiografia interproximal numa região mais anterior, que seria mais para os pré-molares, e a outra mais voltada para os molares. Ela pega, assim, um pouco dos pré-molares, mas por que é importante você fazer pelo menos duas aqui nessa região posterior do lado esquerdo? Porque se você, às vezes a gente vê isso de tentar fazer uma radiografia interproximal envolvendo tudo, e aí a angulação que você coloca, você não consegue separar as faces proximais dos dentes. Então aqui você tem que fazer uma para cada região para fazer em angulações distintas e não haver sobreposição. Por exemplo, aqui, ó, nessa primeira imagem, você consegue ver bem esse molar descido, que depois vai ser substituído pelo pré-molar. Mas em algumas situações, se você começar... Primeiro que às vezes não tem espaço, né? Então você vê aqui que tem o primeiro molar e o segundo molar já fica cortado. E outra coisa é que, dependendo da angulação da arcada do paciente, essas superfícies proximais ficam sobrepostas. Então aqui a radiografia periapical que você pode usar para dentes anteriores, de preferência aí usando posicionador. E aqui é o posicionador para radiografia interproximal. Você pode fazer eu acho um improviso, né, que é essa aleta aqui usando um papel, uma fita adesiva dobrada. Só que aí a limitação disso daqui é o seguinte: como você não está... Repara aqui que no posicionador, além de ter essa aba onde os dentes vão ocluir um contra o outro, ele tem uma guia que vai indicar a direção do feixe de raio-x. Então, além do filme estar posicionado, além de ter essa plaquinha que vai separar as oclusais dos dentes,
esse cabo que se projeta aqui para fora da boca do paciente ajuda a indicar a angulação melhor para o feixe de raio-x, o que não vai acontecer, por exemplo, no caso dessa aletinha aqui, que é só um improviso. E outra coisa também que acontece quando você põe essa fita dobrada, o dente acaba, o paciente pode acabar ocluindo demais e aí as cúspides ficam sobrepostas umas com as outras e pode aí atrapalhar o diagnóstico de uma lesão numa superfície oclusal, por exemplo. Então aqui, ó, sobre a angulação horizontal que eu tinha falado para vocês, repara que se eu tentar fazer uma única radiografia para os pré-molares e para os molares, eu não vou conseguir fazer com que o feixe de raio-x passe paralelo a todas as faces, porque eles estão dispostos de uma certa maneira aqui que, se eu tentar fazer uma radiografia só, em alguns dentes vai haver sobreposição entre as faces e aí dificulta o diagnóstico da cárie. Então, aqui uma radiografia interproximal de pré-molares, ó. Você vê que as faces estão bem separadinhas, o que não acontece já aqui entre os molares, ó. Então, tem essa sobreposição aqui sobrepõe um pouco também. Então, já para essa região não serve, seria ideal fazer duas. Então, fazendo uma segunda, aí a segunda já posiciono o feixe de raio-x aqui paralelo às faces proximais dos dentes. E aí a gente consegue separar bem, ó. Tá vendo? Tem um pouco de sobreposição aqui nos superiores. Às vezes acontece isso. Por que que pode acontecer isso? Você posiciona o cabeçote do raio-x adequadamente para alguns dentes, no caso aqui dos dentes inferiores, mas as faces proximais dos dentes superiores não estão na mesma angulação dos inferiores. Então, você pode acontecer de separar bem no inferior e sobrepõe um pouco no superior. Se tiver alguma dúvida em relação a isso daí, o que você pode fazer daí é complementar com uma radiografia periapical, por exemplo, aqui nos dentes superiores. Não é a ideal, porque daí, dependendo da angulação da periapical, pode sobrepor outras coisas, mas já ajuda a separar pelo menos essa dúvida causada aqui pela angulação horizontal. Então, vamos lá. Falando em diagnóstico em superfícies proximais, tem um ponto crítico que a gente tem que levar sempre em consideração, que é o ponto de contato. E ela normalmente vai acontecer entre esse ponto de contato e o topo aqui da gengiva. Por que disso? A maioria das lesões de cárie vai acontecer dentro dessa faixa aqui. O que tiver daqui para cima, apesar de haver impacção alimentar, a própria mastigação do paciente, o fluxo dos alimentos, acaba impedindo que o alimento fique parado aqui e dificulta a formação de placa nessas regiões aqui. Mas é daqui para baixo que começa a acumular placa e até por negligência do paciente, que não passa fio dental, também não chega aqui. A escovação, muitas vezes chega até certo ponto aqui também. Então, aqui acaba sendo uma zona de maior risco. Então, geralmente ela começa com um ponto, né? E depois, com o passar do tempo, a lesão ela começa a adquirir um tamanho e adquire um formato triangular. Isso daí é por causa da disposição dos espectros, dos prismas de esmalte. E quando ela chega na junção esmalte-cemento, aí ela começa a progredir de forma mais rápida. Vou tentar fazer um desenho aqui, deixa eu ver aqui. Então aqui, ó, ela começa assim, de forma triangular,
quando ela atinge a dentina, que ó, outra cárie aqui pequenininha, ela se propaga aqui na junção cemento esmalte dentina e começa uma outra propagação aqui também. Ó. Então, ela tende a formar 2 triângulos. Então, de forma que o ápice de ele entra em contato com a base do mais interno. Então, esse aí é o aspecto de uma cárie proximal, ainda no estágio intermediário. Então, aqui, ó, outra situação aqui. Começou com uma cárie pequena, com a base voltada para face para fora, né, vamos dizer assim, face distal dele, e aí quando atingiu aqui, ele forma outro triângulo. Então, aqui, ó, eu fiz uma imagem um pouquinho mais ampliada, ó, 2 triângulos, um com a ponta na base do outro. E aqui também tem um outro caso aqui um pouco bem mais extenso, já quase chegando na câmara pulpar do dente. Né? Aí a gente entra também no quanto precisa perder de mineral para começar a formar a imagem radiográfica. Então, vocês notam aqui, ó, que para aparecer essa lesão aqui, teve que desmineralizar todo o esmalte e ainda chegar na dentina. Quando ela está ainda restrita no esmalte, aqui, ó, não forma imagem radiográfica ainda. Então, assim, ó, os estudos dizem que tem que perder aproximadamente 30% a 40% do mineral para começar a formar imagem radiográfica. Então, vocês podem já deduzir isso daí quando vocês estiverem com uma radiografia em mãos. Se tem imagem radiográfica, tem lesão lá. Então, se não tem, pode ser que tenha ou que não tenha. E aí vocês têm que começar sobre o que fazer daí, o tratamento, que isso é com vocês, tem outros aspectos que vocês vão levar em conta. Né? Agora, as cáries nas superfícies oclusais. As superfícies oclusais, elas adquirem um aspecto um pouco diferente das proximais. Então, lembra que cadê aqui? Peraí. Vou tentar fazer o desenho aqui para vocês verem. Não liga muito não, mas... Então, aqui, ó, mesial, distal. A cárie, quando ela entra aqui, ela começa geralmente no sulco aqui, tá? Só que os prismas de esmalte, eles são dispostos assim. Então, quando a cárie ela penetra aqui na superfície oclusal dele, em vez de antes, como na superfície proximal que eu tinha falado para vocês, de ele adquirir esse formato aqui triangular com a base para fora, aqui não, ele progride de uma forma um pouquinho diferente. A base dele é para o meio do dente. E aí, quando ele atinge aqui a superfície, o limite entre o esmalte e a dentina, aí começa um outro triângulo aqui, ó. Então, são 2 triângulos unidos pela base, tá? Então, aqui, vocês podem ver aqui, ó, o que eu tinha explicado para vocês, ó. Ele entra aqui, a cárie começou aqui, fez um triângulo pequeno aqui, que às vezes não é detectado porque na superfície da oclusal ele é só um ponto, mas aprofundando a lesão, ele tende a ficar mais amplo. E quando atinge aqui o limite entre o esmalte e a dentina, quer dizer que ele se alastra aqui e pega uma base mais larga. Né? Então, a mesma coisa aqui, ó, 2 triângulos
unidos pela base, ó, um pequenininho aqui e o outro um pouquinho maior aqui. Então, você vê aqui a dificuldade do diagnóstico clínico da cárie. Quando ele está na proximal, ele é difícil por quê? Porque ele está em contato com os dentes vizinhos. E quando está uma cárie na oclusal, a dificuldade é que ele começa com uma lesão pequena e aí ele vai se alastrando, só que por dentro do dente, de forma que nem sempre ocorre cavitação. Então, aqui mais uma radiografia exemplificando isso daí, ó. Aqui, uma lesão já bem extensa, às vezes nem aparece na radiografia a cavitação do esmalte. Se na radiografia você não está vendo essa cavitação, imagina clinicamente, né? Só que aqui por baixo desse esmalte, ó, tem bastante dentina já comprometida. Outra coisa que eu dou dicas também para vocês avaliarem, às vezes, se pode ser ou não uma lesão de cárie, procura avaliar também bastante o contexto do paciente. Então, poderia acontecer de você ver uma lesão parecida ou com essa lesão aqui que está nesse primeiro molar, mas num paciente que ele tem todos os demais dentes rígidos, sem problema nenhum. Então, você poderia até relevar e optar por acompanhar ou não, ou até julgar essa lesão como alguma coisa de menor relevância. Mas aqui, o que nos leva a ter mais certeza que isso daqui é uma lesão de cárie, que precisa ser tratado, é que você vê que pelo próprio currículo do paciente, ó, ele já tem várias outras lesões de cárie, já tem restauração, paciente jovem ainda, mas já está cheio já tem restauração. Então, pelo contexto do paciente, você já vê o histórico dele, já começa a imaginar o perfil dele, né? Então, você vê que o paciente que está tendo bastante cárie, então, essa daí também provavelmente vai ser. Nas superfícies radiculares, lesões de raiz geralmente envolvem cemento e dentina e tem uma relação maior com retração gengival. Não é tão difícil assim de fazer diagnóstico de lesão em raiz, primeiro porque aquela gengiva já está bem retraída, tem ali o terço cervical, às vezes até mais da raiz já está exposta. Então, diferente do ponto de contato ou das superfícies proximais na coroa, que um dente está muito próximo do outro, na raiz já não é tão difícil você avaliar isso daí clinicamente, né? E outra coisa também que aí então não precisa fazer radiografia precisa ainda, só que não só para o diagnóstico, mas aí já para você começar a pensar no plano de tratamento. Tá, ele tem essa lesão de cárie na raiz, antes de começar a mexer, vamos ver até onde vai, ou então, por exemplo, se já houve comprometimento endodôntico do dente, por causa dessa lesão, então já começa a pensar não só aquela questão se tem ou não tem cárie, mas pensar lá na frente. Então, tem essa aqui uma cárie de raiz, ó, outra aqui, só que aí tem que começar a ver como é que vai tratar isso daí. Então, será que vai precisar tratar o canal dele? Dependendo da extensão da cárie, depois de tratar o canal, vai precisar, será que vai dar para restaurar ainda com restauração simples ou vai precisar de um tratamento protético? Então, e aí se precisa de tratamento protético, talvez precise também de aumento de coroa clínica. Então, você já começa, no caso dessas cáries aí de raiz, já começa a pensar no plano do tratamento. Então, aqui, ó, essa imagem que eu coloquei no começo. Então, começou com uma cárie de raiz, né, e já comprometeu toda a dentina aqui, sendo que o esmalte aqui
sobrejacente ainda tá praticamente intacto. Aqui, ó, obviamente essas lesões essas cáries aqui nas raízes desses dentes devem estar fácil de visualizar isso aí clinicamente. Só que aí não é só isso que o dentista quer saber. Ou ele quer saber também será que vale a pena tratar isso daí? Né? Quanto tem aí que já começa a pensar em quanto tem de osso, o que vai fazer depois, que dependendo da situação, vale mais a pena extrair esse dente aí. Se não vai sobrar muita raiz para aproveitar depois. Né? Aqui tem um efeito que a gente chama de é como se fosse uma ilusão de ótica, ó. Essa daqui é uma cárie real, uma cárie de verdade. Só que aqui, ó, vocês têm pode ter a impressão de que ela está mais radiolúcida nessa região do dente, mas acontece um efeito que a gente chama de burnout. Por que acontece isso daí? Nessa região do dente, tem menos estrutura para ser atravessado pelo raio-x. Então, não é porque houve uma degradação por causa de uma cárie aqui, mas aí ela aparece mais radiolúcida do que um outro pedaço, uma outra área aqui da raiz, e a gente pode fazer um diagnóstico errado e achar que tem uma cárie aí. Então, aqui a explicação, tem a disposição dos dentes. Quando o raio-x ele passa por aqui, deixa eu pegar o ponteiro, passa aqui pela região central do dente, tem muita estrutura que vai atenuar o feixe de raio-x e vai aparecer como radiopaco. Aqui na borda do dente, onde não teria nem um esmalte para cobrir, tem só a raiz mesmo e é uma camada fina, aí ele tende a aparecer uma imagem radiolúcida. Então, a gente tende a achar que tem uma cárie aí. Então, aqui, ó. Tá vendo? Mais alguns casos aqui, ó. Você vê que aqui tem uma radiografia, coloquei à direita aqui uma imagem ampliada. Cadê o apontador? Aqui é uma cárie de verdade, ó. Agora aqui não. Aqui é o burnout, não tem cárie aqui. Vê aqui até aquele aspecto que eu falei para vocês, né? Tem um ponto aqui e depois outro triângulo aqui, ó. E as radiografias associadas às restaurações, né? Próximo à restauração, pode acontecer a cárie porque ficou algum tecido cariado lá, não foi totalmente removido. Pode acontecer de ter sobrado excesso de material restaurador que provoca um acúmulo maior de placa, e essa placa acumulada posteriormente provocou uma nova lesão de cárie. Então, tem várias possibilidades de acontecer cárie em bordas de restauração. Não vem ao caso, depois que a cárie já aconteceu, que a lesão já está lá, não vem ao caso tentar saber o motivo, mas é importante restaurar. Agora, aqui, ó, borda de restauração e uma lesão de cárie aqui. Por quê? Fica ali entre a superfície do dente, a superfície da restauração, normalmente tende a ficar ali uma falha, um gap entre as duas superfícies e já acumula mais placa. Então, é necessário orientar o paciente, depois que se restaura um dente, que ali é uma região que ele vai ter que dar prioridade na hora de higiene. Só aproveitando essa imagem ainda, ó. Tem uma cárie proximal aqui, ó.
tanto no primeiro quanto no segundo pré. 2 triângulos aqui, os triângulos voltados para fora. Aqui também mais uma cárie, ó, já aproveitando que tem um excesso de material restaurador. Então, você vê o histórico do paciente. Outra cárie aqui. O histórico do paciente. Ele já teve bastante cárie ao longo da vida dele. Tem vários dentes restaurados, né? Então, vai ter que ser acompanhado mais de perto. Aqui, ó, uma imagem radiolúcida aqui também. Provavelmente é cárie. Aqui por baixo da restauração. Outra coisa que é importante, aqui tem uma lesão de cárie, tá? Outro efeito que acontece também na radiografia é quando você tem uma estrutura muito radiopaca, no caso aqui parece ser uma coroa, alguma coisa assim, uma incrustação, ela provoca um efeito e a gente tende a achar que é uma superfície adjacente a ela, por aqui, por exemplo, está mais radiolúcido que o normal. Isso aí é um efeito que a gente tem, e isso muda a nossa percepção de contraste. Então, se você tira a restauração que está muito radiopaca, você vê que você muda a forma como a gente enxerga aquele término do dente. Então, aqui, por exemplo, ó, você tem o mesmo quadrado, eu fiz essa estrutura aqui, o mesmo quadrado cinza. Eles são todos o mesmo tom de cinza, só que cada um envolto por uma área desde bem escura até bem clara. E aí isso dá a gente essa impressão aí. Tá? Então, aí como é que você vai... Se você está num raio-x, você está numa radiografia periapical, pode ser analógico, pode ser digital também. Tenta levar em conta sempre isso daí, quando for avaliar uma restauração. Tá? É isso daí, gente. Deixa eu ver o chat aqui, como é que tá. E aí, pessoal? Dúvidas aí? Tá todo mundo mutado, né? Fala, Lorena, cadê? Como é que você... Oi. Oi. Professor, muito obrigada pela aula. Diga. Muito obrigada pela aula. Nós queríamos agradecer. Eu, em nome da Liga, em nome do professor Daniel, queríamos agradecer pelo tempo que o senhor disponibilizou para dar essa aula maravilhosa para a gente. Nós temos algumas dúvidas aqui que as meninas deixaram. Rosana Almeida Bezerra, ela queria saber, identificar as diferenças de densidade dos materiais restauradores. Hoje eu acho que quase todos os materiais restauradores são radiopacos, né? Antigamente, até o tempo quando eu estava na graduação, ainda tinha algumas resinas que eram radiolúcidas, mas até minha dúvida isso daí. Tem algum material restaurador que seja radiolúcido hoje? Eu acho que não, né? Porque isso até para aí assim, como é que a gente tinha que fazer essa diferenciação?
quando tinha uma cavidade radiolúcida no dente, a gente diferenciava pela borda daquela cavidade. Se fosse uma restauração, geralmente ela tinha uma borda bem definida mesmo. Não tinha essa borda mais difusa como a gente vê nas lesões de cárie. Professor, mas não existe diferença entre as radiopacidades, por exemplo, o CIV e a resina não tem diferença de opacidade? O CIV tem. Eu acho que o mais fácil é o metal, né? Metal é fácil de distinguir. Mas agora, CIV e restauração de resina, eu particularmente acho difícil de distinguir. Aí acho que aí no caso é mais fácil de distinguir clinicamente mesmo. Sim, porque daí você vê pela coloração, né? O CIV é bem aquele esbranquiçado, bem opaco, né? Entendi. Letícia falou aqui que tem a fibra Ribord, que é radiolúcida. Letícia Martim. Como é que é? Letícia Martim falou aqui no chat que Sim. tem sim, professor, um material radiolúcido, que é a fita de fibra de Ribord. É isso. Que é radiolúcido. Ah, eu não conheço. Fibra de vidro? Fibra de vidro? De Ribond. Vamos ver aqui. Vamos ver agora isso. Eu não conheço. Faz tempo que eu não clinico. Ribond, é isso? Ela disse que é de polietileno. É fita de fibra Ribond. Fita de eu achei aqui alguma coisa, ó. Fio de contenção. Tá, mas daí seria uma fita de contenção, né? Tipo, para servir de matriz para você depois, por exemplo, se você perde um dente, uma avulsão de um dente, aí você usa ela para fixar nos dentes vizinhos, né? Mas aí não tem problema ela ser radiolúcida, porque ela não vai simular uma lesão de cárie, né? Uma lesão de cárie é uma cavidade. Isso daí vai ficar para fora, tende a ficar para fora. Entendi. Tá certo, professor. Mais alguma dúvida? Pessoal da Liga, mais alguma dúvida? Então, acho que é só, professor. Tá bom? Essa aula acho que vai ficar gravada. Que eu não sei se uma coisa que eu acho legal guardar isso daí, até para a vida de vocês, quem for prestar concurso, aquela questão dos triângulos e a diferença entre a cárie numa superfície proximal, que ele começa com um triângulo com a base voltada para fora e o ápice voltado para dentro do dente, em sentido a polpa, e depois na dentina ele forma outro triângulo. E a diferença dessa lesão na face proximal com a oclusal, que a oclusal ela começa com o ápice para fora, e no esmalte, conforme ele vai progredindo em sentido à dentina, ele vai abrindo, né? E aí na dentina ele começa já com um triângulo aberto e vai fechando de novo. Isso aí geralmente é questão de concurso. Ótimo. O aspecto radiográfico dessas lesões de cárie. Beleza. Tá bom? Foi muito bom relembrar. Muito obrigada. Nada. Acho que é isso, então. O Daniel, acho que ele está em outra apresentação, né? Isso mesmo. Tá legal. Então tá joia, gente. Obrigado pela atenção aí também. Valeu. Até a próxima. Valeu, até. Tchau, tchau.